Texto de Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 6, versículos 18 a 24. Capítulo 5 até o capítulo 6, nós temos falado sobre a maneira de viver como luz nesse mundo em trevas. E o que Paulo tem nos ensinado acerca dessa maneira de viver é que nós devemos viver nesse mundo em trevas, imitando a Deus, fazendo a vontade de Deus, nos revestindo de Deus e agora, por fim, no capítulo 6, vestindo a armadura de Deus. Essa é a maneira pela qual o cristão ele consegue ser luz nesse mundo em trevas. E em se tratando de armadura, nós falamos durante 2 domingos acerca da batalha espiritual, desse reino dominado por esse príncipe maligno que atenta contra a nossa vida, que atenta contra a nossa família, contra a nossa fé, contra a nossa espiritualidade. E nós então falamos como nós podemos resistir em todos os dias dessa batalha. A nossa vida é uma batalha, mas resistir de maneira muito específica naquele dia mau, no dia em que a batalha se torna pior. Quem nunca passou por um dia desse? Aquele dia em que parece que tudo dá errado, que nada dá certo. Parece que o universo, o mundo, conspira contra você. Você chora, você às vezes se desespera. Então, nesse dia mau, em que o inimigo parece que encontra aquela área específica em que ele envolve todas as suas forças para lhe atingir, nesse dia mau, o que lhe faz ficar firme é a presença na sua vida da armadura de Deus. E nós vimos então que a armadura é essa, como ela é composta. E Paulo, ele chegando à conclusão, já que nós agora estamos falando da conclusão da epístola, ele vai falar sobre um elemento que não é um elemento da armadura, mas que é importante para aqueles que usam a armadura. Porque usar a armadura não é apenas uma atividade humana, intelectual, não é apenas conhecer as doutrinas da palavra, são importantes, não é apenas conhecer o nosso inimigo, conhecer as nossas limitações. A batalha espiritual, ela vai de uma maneira mais profunda naquilo que literalmente chamamos de espiritual. Porque nós devemos vestir a armadura de Deus, mas devemos fazer isso com oração. João Calvino, o grande reformador da igreja, ele dizia o seguinte, que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Nada, absolutamente nada que façamos ou possamos fazer em se tratando da nossa batalha deve ser feito sem oração. Porque a oração não é apenas uma ferramenta pela qual nós tomamos posse da armadura e nos faz então resistir contra o diabo. Oração, além de tudo e antes de tudo isso, é aquele tipo de comunhão que nos une a Deus, que nos faz amá-lo e desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Desde Gênesis capítulo 3, o diabo ele busca impedir que o ser humano se encontre e se aproxime de Deus. E sendo então a oração esse elemento tão importante no nosso contato com Deus, a primeira coisa que o diabo quer fazer contra nós é nos impedir de orar ou nos impedir de desenvolver uma vida de oração satisfatória. Eu lembro muito quando eu era criança, tinha uma brincadeira que eu gostava demais, que era brincar de dominó, mas não era jogar dominó. Era colocar o dominó em pé, fazer aquela sequência, e depois você derruba o primeiro e em sequência os demais vão caindo. E eu lembro que meu pai, uma das coisas que meu pai brincava, das raras coisas que meu pai brincava comigo, ele tinha baralho em casa, ele pegava o baralho, ele dobrava a carta de baralho no meio para que ela pudesse ficar em pé. E ele então colocava várias cartas, como se fosse o dominó, e batia no primeiro e as cartas iam caindo em sequência. E as pessoas até criaram um termo para isso, efeito dominó.
Quando uma peça cai, as demais peças caem em sequência. A primeira peça da sequência é a oração. Se o diabo quer atingir lá na ponta a sua família, ele não precisa atingir a sua família primeiro. Primeiro, ele derruba o dominó da oração. Porque as demais áreas, elas vão caindo em sequência. O primeiro dominó da sequência é a oração. E o diabo, então, ele quer destruir áreas da nossa vida. Ele derruba a oração. E, em consequência disso, as demais áreas começam a cair. Seja a sexualidade, seja a área financeira, seja os relacionamentos da família, seja os relacionamentos da igreja, seja o seu trabalho, seja a sua saúde mental. Ele quer atacar você. A primeira coisa que ele faz é impedir você de orar. Ou então reduzir o seu tempo de oração. Como eu falei, um dos autores que eu estudei para tratar acerca de batalha espiritual, o pastor John Welch, do século XVI, pós-reforma protestante, ele orava cerca de 8 horas por dia. Eu fico pensando, quem ora pouco tem a certeza de quem ora pouco. Sabe que orou pouco. E quem ora muito, esse sim tem a certeza de que ainda orou pouco. Nenhum serviço na nossa vida, no próprio benefício espiritual, pode ser comparado com a oração, quando de fato é uma oração seguida da palavra. São duas atividades pelas quais os crentes devem prezar com todas as forças e empenhar todos os seus esforços. Meditação na Escritura e oração. Por isso, Paulo, então, ele encerra esse tema batalha espiritual com oração. E no versículo 18 de Efésios capítulo 6, ele vai responder a 4 perguntas sobre oração. E todas essas perguntas são utilizadas a palavra todos. Primeira pergunta que ele responde no versículo 18 é a pergunta: quando orar? A resposta: orem todo o tempo no Espírito. A oração, ela deve ser seguida e ela deve ser feita em que circunstância? Em toda circunstância. Em toda ocasião. Porque a oração, ela não se conduz pela necessidade das nossas questões materiais e externas. O que conduz ou deve conduzir a nossa oração é a necessidade da nossa relação com Deus. Deixamos de orar porque orientamos a nossa vida de oração com base nas coisas que precisamos e nas coisas que acontecem conosco. Oração, ela deve ser orientada não porque nós precisamos resolver os nossos problemas. De fato, na resolução das nossas dificuldades, cabe sempre oração. Mas a oração do crente, ela é conduzida pela necessidade que o crente tem de se relacionar e conhecer a Deus. Por isso, ela deve ser feita em todo o tempo. Não apenas quando as coisas vão muito bem ou quando temos necessidades específicas. Mas em todo o tempo todo, andando, caminhando em relação com Deus, buscando a presença do Senhor, em todo momento, circunstância. E esse tempo de oração, ele diz, ora em todo o tempo no Espírito, porque em oração, no Espírito, significa que nós não sabemos sequer orar como convém, como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, mas é o Espírito que nos auxilia em nossas fraquezas. A oração não é simplesmente uma atividade humana, uma produção do intelecto e o despertar dos sentimentos humanos em relação a Deus. A oração é também o desenvolvimento do Espírito em nós, que produz em nós uma oração que seja ao Senhor aceita e desejada. Quando devemos orar? O tempo todo. É isso que a Bíblia afirma sobre estar em espírito de oração. A gente fala assim, irmãos, vamos entrar em espírito de oração. Já viram essa expressão? E quando falamos
de entrar em espírito de oração, primeiro, nós relacionamos a coisas que acontecem dentro da igreja. Ou seja, é uma atitude de reverência. Isso nós entendemos como espírito de oração, mas isso não é espírito de oração. A reverência é importante, irmãos, vamos entrar em espírito de oração, está todo mundo conversando, aí todo mundo fica calado. Pronto, isso é espírito de oração. Não, meu querido, espírito de oração é aquela disposição interior de maneira constante na sua vida, você estar no relacionamento com Deus. Então lá no trabalho, está acontecendo alguma coisa, eu posso não falar, mas a minha mente se conecta com Deus para lançar diante dele aquilo que está acontecendo naquele momento. Quando alguma pessoa do trabalho passa por algum problema, eu tomo conhecimento, a minha mente está conectada com Deus naquele momento para colocar aquela pessoa diante do Senhor. Quando orar, o tempo todo. A gente tira aqueles momentos específicos para orar, temos a nossa quarta-feira de oração, você tem o seu tempo de oração, ora antes do almoço, ora quando vai deitar ou quando acorda, você tem o seu momento específico de oração e isso não deve ser desprezado. Mas a sua vida deve ser uma vida guiada por uma relação com Deus através desse espírito de oração. Para que o inimigo não pegue você de surpresa, para que ele não pegue você desconectado de Deus, fora da presença do Senhor. Alguém já disse que a oração nos coloca na presença de Deus e absolutamente nenhum crente tem autorização para sair da presença do Senhor. Isso é viver o espírito de oração. Quando orar o tempo todo. Segunda pergunta, como orar? Paulo vai responder no versículo 18. Ele diz, com todo tipo de oração e súplica. Quando ele diz com todo tipo de oração, esse termo, é um termo geral que denota a nossa comunhão com Deus por intermédio da nossa oração. Então, como nós devemos orar? Primeiro, com todo tipo de oração. Oração de arrependimento, oração de gratidão, oração de confissão, oração pedindo restauração, oração pedindo libertação, é todo tipo de oração. Em toda circunstância, todo momento, fazendo uso de toda espécie de oração possível para que você possa estar na presença do Senhor. Mas não apenas isso, ele fala também oração e súplica. Súplicas são orações específicas, não apenas por nós, mas também pelos nossos irmãos, pelas pessoas que nós conhecemos, situações específicas que demonstram a nossa consciência sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Então existe o momento da oração, mas existe o momento da súplica, daquele pedido insistente, daquela pessoa que está enferma, ou por aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que passa por situação difícil, porque a oração ela não pode ser um exercício egoísta, hedonista, aonde você centraliza todo o sentido da oração na sua própria pessoa e nas suas mais urgentes necessidades. Oração e súplica diz respeito a mim, diz respeito aos outros, até por pessoas que você não conhece, mas vem ao seu conhecimento. A gente aqui no nosso grupo de oração, oramos por pessoas que nós talvez nem vejamos, mas são alvos constantes da nossa oração, porque a orientação sobre como orar é orar com todo tipo de oração e toda súplica. Como orar? Terceira pergunta que Paulo responde é o quanto orar? E a resposta dele é com toda perseverança. O quanto eu devo orar? Vocês lembram? O maior exemplo de oração é aquela história da parábola do juiz iníquo. Lembra aquele juiz perverso, sem caráter, sem moral? Não estou me referindo aos nossos tribunais de hoje em dia. Estou falando da Bíblia. Parecem algumas coisas, né? Juiz que não tem critério, que julga pela sua cabeça. Eu quero, não quero. Não é segundo a lei, é segundo aquilo que ele pensa. Esse é o juiz iníquo.
E aquela viúva, aquela mulher tinha uma causa na justiça, aquele homem não lhe dava o que ela pedia, o que ela fez? Eu vou insistir até ele dar. Oração perseverante é isso, é insistente. Não tem tempo definido, ela é perseverante. É até o fim. Enquanto for preciso, enquanto for necessário. Quando parar de orar? Jamais, nunca. Até que eu alcance. E se você é aquela pessoa que gosta de orar por objetivos, eu lhe dou um objetivo que você vai orar por toda a sua vida. Coloque como objetivo das suas orações conhecer inteiramente a Deus. E você então sempre terá uma razão para orar. Porque você nunca consegue conhecer inteiramente ao Senhor. Quando orar, quanto orar, é com toda a perseverança, insistir diante de Deus. Não, meu querido, Deus ele não vai ficar chateado ou magoado porque você está orando e está orando sempre pelas mesmas coisas e de maneira intensa. Na verdade, Ele que recomenda que você faça isso, Ele diz, porque vocês não alcançam as coisas, porque vocês não pedem. Porque vocês não insistem. Quando vem a primeira barreira, a gente para de orar. Ou é pelo parente ou pelo irmão para conduzi-lo a Cristo, ou então é por uma pessoa que passa por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de problema, ou então pelas nossas dificuldades. A gente quer que a coisa fique muito boa, e quando ela fica mais ou menos, a gente fica satisfeito. O problema não é eu estou satisfeito, é porque a gente cansa de orar. A gente considera a oração um processo enfadonho e muitas vezes que se obtém pouco resultado ou resultado demorado. E a gente muitas vezes não é abençoado. Eu não estou aqui defendendo aquela teologia pentecostal, neopentecostal, de que tudo depende de você. Mas de fato, parece, eu acredito assim, que Deus ele estipula determinados limites em que a sua perseverança se faz necessária e que você só vai ser abençoado em determinadas circunstâncias se você for perseverante em oração. Quanto orar? É com toda a perseverança, com toda a força, indefinidamente, insistir com Deus. Durante 36 anos eu pedi a Deus que eu casasse. E casei. A serva de Jesus e uma mulher linda e maravilhosa. 36 anos Deus preparando. Aos 35 eu achava que não ia conseguir mais. Mas não, eu vou orar mais um pouquinho. Por quem orar? Quarta pergunta que Paulo responde nesse texto. Orar por todos os santos. Por quem orar? Por todo mundo. Pelos santos conhecidos e desconhecidos. Eu nunca estive no Japão, nunca estive nos países árabes. Eu nunca saí do Brasil, na verdade. E desse Brasil eu conheço muito pouco. E o que Paulo nos chama e nos convida então é orar por quem? Orar por todos os crentes desse mundo. Então não vai faltar, querido, tempo para você orar. Razão, motivo para que você tenha um bom tempo de oração não falta. Você começa orando por você, pelos que você conhece, depois começa a orar pelos de Natal que você não conhece, aí vai orando por Macaíba, Parnamirim, ora pelo Rio Grande do Norte, ora pelo Brasil, ora pela América do Sul, ora pelas Américas, ora pelo mundo e por aí vai. Orar por quem? Por todo mundo. Inclusive líderes como Paulo, que ele pede, orem por mim também. E eu acho interessante a maneira como Paulo coloca, lembrando do que trata a epístola de Efésios, onde ele trata acerca de dois povos serem um, judeus e gentios. Quando ele diz por todos os santos, ele está se referindo a sejam santos que vêm do judaísmo ou santos gentios. Essa empatia de orar por aquelas pessoas que antes eram consideradas seus inimigos.
Orai pelos que vos perseguem. Orem por todo mundo. A oração do justo tem muito poder na sua eficácia. E a gente aplica isso nos problemas, aplica isso na questão da conta bancária, mas o Senhor está dizendo que a oração tem eficácia também nos nossos relacionamentos, na vida das pessoas que sequer conhecemos. Por quem orar? Por todos. Não só por quem nós conhecemos ou por quem nutrimos uma certa empatia, orar por todas as pessoas. 4 perguntas, então, que Paulo responde sobre oração, versículo 18. Aí chega no versículo 19 e 20, ele vai fazer o seu pedido de oração. Ele pede que ele seja incluído na oração daqueles irmãos. E ele então vai pedir: irmãos, orem por mim, para que eu seja liberto e alcance prosperidade financeira, para que eu consiga comprar o meu próprio barco, porque está difícil viajar por aí, comprando passagem. Eu queria ter o meu barco, eu queria ter, o meu próprio cavalo. Entenda, Paulo ele escreve a Epístola de Efésios quando ele está preso na cidade de Roma. E ao invés de incluir pedido de libertação e prosperidade, não que pedir libertação seja errado, Paulo, se ele pedisse para ser liberto, não tinha problema nenhum com isso. Mas o que Paulo ele pede é algo mais importante. Versículo 19: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O que ele pede, Paulo? Ele pede 2 coisas: para que ele tenha uma palavra, para que lhe seja dada a palavra. Eu acho tão interessante essa humildade de Paulo. Quem é Paulo? É o grande teólogo da igreja do Novo Testamento. O homem é usado por Deus. Ele é usado por Deus para revelar a vontade dele para aquelas pessoas. Mas o que ele pede? Para que me seja dada a palavra. Para que eu tenha condições, que eu saiba o que falar. E não somente isso, para que eu tenha coragem de dizer aquela palavra que me for dada. Paulo é o homem que está preso por causa da sua ousadia em pregar o Evangelho. E o que ele pede então, quando ele está preso, que ele tenha ainda mais ousadia. Que pessoa incrível era Paulo. Ele não está aqui se orgulhando, ele está reconhecendo a sua humildade. Porque até Paulo, preso, ele sente que ele pode se acovardar perante aqueles terríveis inimigos. E o que ele pede? Ousadia. Paulo ele entende que o fato dele estar preso na cidade de Roma é uma grande oportunidade para compartilhar o Evangelho naquela cidade. Não sei se você já parou para avaliar as coisas ruins que acontecem na tua vida, os problemas, as situações onde você se encontra, às vezes na cama de um hospital, às vezes numa parada de ônibus, o ônibus não passa, às vezes em determinada sala de aula, ocupando determinado espaço público ou privado, e você entende que aquilo para você é instrumento de opressão, de desgraça e de miséria. Paulo ele entende aquilo como oportunidade para proclamar o Evangelho, e ele só pede 2 coisas: palavra e ousadia. Esse é o pedido de Paulo: para que me seja dada uma palavra e para que eu tenha ousadia de proclamar o Evangelho. Ele que se identifica nesse versículo 20 como embaixador em cadeias. Ele é embaixador porque ele é representante do rei de todo o universo. O embaixador era aquele que representava um reino e ele gozava de determinada imunidade. Mas Paulo, ele está preso justamente por ser embaixador desse reino. Embaixador preso. Ele sabe do seu valor, ele sabe aquilo que ele representa. Eu estou aqui falando em nome do rei. Ele tem plena ciência e convicção. E ao invés de Paulo tirar da cartola aquela palavra que todo crente maluco gosta de falar: eu sou cabeça, eu não sou cauda.
Está repreendido em nome de Jesus. Arreda-te de mim, Satanás. Ele não fala nada disso. Eu sou embaixador em cadeias. Eu sei do meu valor. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei qual o meu serviço. Mas eu estou preso por causa dele. Propósito de Paulo estar encarcerado. Ele entende como uma oportunidade de proclamar o evangelho e por isso ele pede oração. Não sei se você teria dúvidas de que o nosso querido apóstolo Paulo saberia o que falar no momento certo. Você tem dúvida disso? Sabe aquele momento que você não sabe o que falar, não sabe o que dizer? Tem dúvidas? Meu Deus, será que eu vou saber o que dizer? Paulo, ele tinha toda a teologia na cabeça dele. Tudo guardadinho lá. E ele não aprendeu dentro da igreja, ele trouxe aquilo desde a sua infância. Desde a sua meninice ele foi criado segundo a lei judaica. Ele sabia tudo. Mas o que ele pede é que seja dada, não seja uma palavra carnal do coração dele, mas seja uma palavra que venha do alto. Paulo, então, versículos 21 a 22, ele toma uma providência em relação àquela igreja. Porque a igreja soube que Paulo estava preso, e quando você tem um amigo que está preso injustamente, claro, você se abate, você fica abatido, entristecido. Paulo, então, o que ele faz, versículos 21 e 22, ele envia Tíquico, que de acordo aí com o versículo 21, diz assim sobre ele, e para que saibam como estou, e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Queridos, o que o evangelho não faz na vida de uma pessoa? Eu nunca tive preso, nunca fui preso, mas eu acho que prisões são coisas muito solitárias. E Paulo, ele tem um companheiro, um amigo que está com ele lá em Roma, que lhe presta toda assistência, chamado de Tíquico. Ele diz que esse irmão é o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Eu não sei você, mas numa situação dessa, tudo que eu não queria era ficar longe de Tíquico. E Paulo, por amor e pensando na situação da igreja, ele envia Tíquico até Éfeso, para que a igreja fosse consolada com boas informações sobre o apóstolo Paulo. Paulo está preso, mas ele não está só. Ele tem quem? Tem Tíquico. E ele manda Tíquico de volta para a cidade de Éfeso, para que a igreja fosse consolada. Gente, Paulo está preso, mas ele está bem, ele está animado, ele está proclamando o evangelho, ele tem esperança de ser liberto, de voltar a ver vocês. Paulo envia então o irmão Tíquico para trazer consolo àquela igreja. E nos versículos 23 a 24, ele então dá a bênção final para aqueles irmãos. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo de Paulo para a igreja é paz, amor, fé da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus. Tudo que uma igreja precisa, de pessoas que se estabeleçam, se relacionem por intermédio da paz que vem de Deus, do amor que vem de Deus e da fé que vem do Senhor. O fundamento da igreja, paz, amor e fé. E ele diz que a graça esteja com todos os que amam ao Senhor de maneira sincera. Essa expressão que ele usa aí no versículo 24, com todos que amam sinceramente, ela também poderia ser traduzida como um amor inabalável. Que o Senhor, ele abençoe graciosamente aquelas pessoas da igreja que amam ao Senhor de verdade, que não se abalem por nada. Quantas pessoas, amados, não tiveram seu amor abalado durante tempos difíceis? Porque Paulo é aquele que está preso numa situação complicada, mas o amor dele por Cristo é inabalável.
A gente perde alguma coisa, perde uma oportunidade, passa por uma situação difícil. O que a gente fala? Deus não ama, porque se Ele me amasse, isso não teria acontecido. O nosso querido irmão Paulo, ele pede para que aquelas pessoas que amam de fato o Senhor recebam uma porção maravilhosa de graça, principalmente em situações complexas, difíceis e nas suas provações. Para aqueles que de fato amam a Deus de maneira inabalável. Eu gostaria de concluir essa reflexão dessa nossa manhã. Nós encerramos a epístola de Paulo aos irmãos em Éfeso, falando sobre a importância do nosso vigor espiritual, nossa força na batalha, passa pela vida de oração. Existem coisas muito difíceis em se tratando de desenvolver uma vida piedosa, como diriam os reformadores. A gente, infelizmente, perdeu de vista usar esse termo piedade, porque a Igreja Católica se apropriou desse termo, né? E piedade, em algumas visões católicas, significa pena. Tende piedade de nós. Então, ter piedade é ter pena. Ter piedade significa ter santidade. E é uma santidade que vem pelo exercício de atividades espirituais, como leitura da Bíblia e como oração. E dentre todas essas atividades, a oração ganha um destaque essencial na vida de homens e mulheres que são piedosos, que de fato amam a Deus. Por isso que a oração é uma das coisas mais difíceis de serem implementadas em nossa vida. Até julgamos que seja prazeroso um tempo de leitura da Bíblia. Até julgamos que seja prazeroso o tempo de comunhão. Mas quão difícil é nos isolarmos em um quarto separado, sem as nossas ferramentas tecnológicas, sem as nossas companhias, e sozinhos desenvolvermos uma relação de oração com uma pessoa que nós não estamos vendo. Nada é mais difícil de implementar na nossa própria vida do que uma vida de oração. Por isso, a primeira estratégia do diabo contra nós, contra a nossa família e contra a igreja do Senhor é impedir que os crentes dobrem os seus joelhos. Quando o diabo ele quer destruir uma igreja, ele não começa lançando perseguição, ele começa impedindo as pessoas de orar, dando causa, dando razões, ocupando tempo, distraindo, desviando, mas acima de tudo, impedindo que os crentes orem. Porque crente, quando não ora, ele já começa a batalha derrotado. Pode estar muito bem armado, pode estar muito bem preparado com todos esses elementos da armadura, mas tudo isso deve ser tomado de fato com oração. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude a desenvolver uma vida genuína de oração, de busca a Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor.